Fala galera, hoje eu vou começar uma nova série que vai ser transmitida toda quinta-feira às 8 horas da noite, com uma visão macro do que está acontecendo no mercado de ativos digitais. O objetivo aqui é dar uma geral para todo mundo ganhar com cripto, desde a macroeconomia até as principais notícias da semana desse nosso mundo cripto. Então, nós começamos hoje o programa Geral para Ganhar. Hoje é o episódio 1 do programa Geral para Ganhar. E se você também quer ganhar, já se inscreve no canal, clica no like e bora ganhar! Já estamos aqui na tela e eu trago para vocês a tela aqui do nosso SP500. Sempre que eu vou falar de macroeconomia, eu vou pegar esse índice, que junta várias empresas americanas, muitas empresas americanas, e transforma elas num índice e você consegue ver se as empresas elas têm ido bem ou têm ido mal, se estamos num momento de crise ou se estamos num momento muito bom. Mas se você olhar aqui no longo prazo, como esse gráfico que está aqui na tela, a gente mostra desde 2009 até os dias atuais, você percebe uma clara tendência de alta. Você percebe que todas as linhas de média aqui, elas estão subindo e subindo lá desde 2009. Então você percebe que mesmo que a gente tenha, como foi aqui, uma grande crise e outras crises um pouco menores que aconteceram pelo caminho, e também a crise aqui do coronavírus, que foi uma crise bem grave que a gente teve, você percebe que mesmo assim o preço sempre ganha no longo prazo, ou seja, os ativos sempre ganham no longo prazo. Então, pessoal, a gente vê também que quando a gente olha para a economia americana no longo prazo, a gente percebe que investir em ativos voláteis é muito interessante, principalmente se a gente souber escolher quais ativos voláteis e também, principalmente, se a gente tiver a oportunidade de investir, por exemplo, no índice, por exemplo, esse índice que é o índice SP500. Mas eu estou aqui para falar para vocês do mercado de moedas digitais e o que pode afetar o mercado de moedas digitais nesses dias, nesses próximos dias. E por isso que é bem difícil eu falar com vocês agora, porque eu estou gravando, são 2h20 da tarde e às 3 horas vai sair o aumento da taxa de juros lá que vai ser feito na reunião do FONC lá nos Estados Unidos. Ou seja, a gente vai ver se a expectativa que a gente tem de um aumento de 0,75 percentual, o que vai ser de fato, Porque todo mundo tem essa expectativa. Mas e se vier mais? E se vier menos, o que acontece? E uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Muita gente acha que só do aumento ser de 0,75, só de aumentar de fato, quando o negócio deixa de ser um boato, muito forte, mas passa a ser um fato, os mercados vão reagir para baixo, tá? Eu discordo disso. Se a expectativa já há muito tempo, desde lá do mês passado, do mês retrasado, era de que houvesse um aumento de 0,75 e acontecer um aumento de 0,75, os mercados tendem a falar, beleza, a gente já tinha precificado isso, então vamos continuar. Então, é só para vocês pararem de achar que o mercado ele pode cair de ativos digitais, ele pode cair diante do aumento de juros. Se esse aumento de juros já foi aventado lá atrás, está sendo traçado como provável lá atrás, e ele vem exatamente de acordo com a expectativa, os players já se prepararam para isso. Pode ter até ali uma volatilidade de curto prazo, curtíssimo prazo, mas a gente entende que isso vai acontecer realmente só no curto prazo. Nós vamos ter na quinta-feira resultado do PIB americano, nós vamos ter também os dados de desemprego americano. Se acontece o desemprego lá fora, o que acontece? As pessoas não pagam as hipotecas, as hipotecas da casa que elas compraram, e aí pode ter um eventual estouro na bolha imobiliária. Então, quando a gente vê os dados de desemprego, a gente percebe que pode ser um prenúncio de algo pior que vai acontecendo. O último estouro da bolha imobiliária deu nisso aqui, deu nisso aqui. Foi aqui que aconteceu. E aí a gente teve essa grande queda aqui lá no SP500, tá? E eu não duvido que isso possa também afetar o próprio Bitcoin. Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas para que a gente possa comprar o Bitcoin mais barato. E não é para que a gente possa ficar de fora do Bitcoin, como muita gente pode pensar, Então, pessoal, já está no preço? Isso tudo que está acontecendo já está no preço? Foi o que eu falei para vocês. Se o aumento for de 0,75,
eu acredito que parte disso já esteja no preço. Então eu acredito, pelo menos, que o SP500, eu acredito que parte disso já esteja no preço. Eu acredito, por exemplo, que nessa linha vermelha aqui, o preço não vai chegar. A gente já esteve lá no valor de fundo, quando a incerteza era maior. Por quê? Se a gente não tem a certeza de quanto que vai aumentar a taxa de juros, a gente não consegue se preparar antecipadamente para aquilo. E todos os players no mundo sabem disso, principalmente os grandes players, os mais inteligentes, os tubarões da bolsa, eles vão saber quando eles vão poder se preparar, sair um pouco do risco para esperar vir lá o anúncio da taxa de juros, ou então, se eles já sabem que vai vir 0,75%, eles já estão preparados, então não existe incerteza. Eles já se prepararam, já alocaram o seu dinheiro da melhor forma possível e não vai causar tanta volatilidade. A volatilidade que acontece é a volatilidade dos sardinhas que operam de acordo com as notícias. Ou seja, sai a notícia e a pessoa vai lá e vende, ou sai a notícia e a pessoa vai lá e compra. Então muita gente está acostumado a operar baseado em notícia, mas pessoal, tomem cuidado com isso, porque quando a notícia chega em você, você já está 1 a 2 dias defasado, As primeiras pessoas que recebem a notícia não somos nós, principalmente você que acompanha as notícias de repente por alguém falando aqui no YouTube. A pessoa leu essa notícia em algum lugar, em algum jornal, o jornalista ficou sabendo antes e teve que escrever essa notícia, e alguém sabia antes do jornalista para dizer isso para o jornalista. Então é um longo caminho da notícia ser gerada até ela ser escrita ou falada e ser mostrada, outras pessoas lerem e virem falar para você aqui no YouTube. Então a notícia demora para chegar e os atores, os players do mercado já vão se adaptando antecipadamente a isso. E aí quando a notícia chega em você, provavelmente essa notícia já é uma notícia velha e já impactou o preço. Por isso que eu gosto de análise técnica, porque a gente olha no preço, a gente já consegue ver o que está acontecendo nas notícias. Opa, o preço caiu, por exemplo. O preço caiu. Pode ter certeza que daqui a algumas horas ou daqui a um dia, 2 dias, você vai receber notícias muito ruins sobre aquele ativo. É mais ou menos assim que funciona. Então, pessoal, a gente percebe que o SP500 aqui, ele pode chegar até essa linha vermelha, que é uma linha que está ali em 3.625 pontos, tá? Vamos ver como é que está o dólar? Vamos ver como é que está o preço do dólar. O preço do dólar eu fiz até uma traçagem aqui nele, porque ele está preso ali num canal, um canal de baixa, mas vindo de forma meio lateral aí. Só que ele também é um ativo que sempre sobe, Ele sempre sobe, tá? Se você puxar lá para trás, ele é um ativo que tem essa tendência grande, de alta, e principalmente aí nos últimos tempos ele tem uma super tendência de alta. E aí a gente vê que atualmente, se você pegar aqui bem no curto prazo mesmo, atualmente ele está preso aqui pode-se dizer que é uma lateralização, com uma leve baixa e tal, mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai romper esse padrão e que a gente vai romper para cima. Porque se romper para baixo eu compro, e se romper para cima, talvez eu venda se exagerar muito. Então o dólar está em um nível que ele está voltando aqui a ficar um pouquinho mais barato. Isso até favorece a gente a ganhar um pouco comprando em reais o Bitcoin. E o Bitcoin ele é cotado em dólar, ou seja, quando o dólar voltar a subir, a gente vai ganhar tanto em Bitcoin quanto em dólar. Olha que beleza. Então, pessoal, a gente percebe, se eu colocar aqui o Fear and Greed Index, se eu colocar o Fear and Greed Index do Bitcoin, a gente consegue, a gente consegue enxergar, esse aqui é o gráfico, tá? de medo e ganância. A gente consegue enxergar que o nosso último score de medo e ganância está em 28. E a gente percebe que os melhores momentos da história para comprar é quando esse score está mais baixo, e 28 é um score bem baixo. Tá? A gente já esteve aqui no score de 6, tá? Um nível de muito medo, score de 19. Aqui score de 9. Então são momentos de compra quanto mais
a gente tem o índice de medo e ganância. Então, estamos num valor baixo do índice de medo e ganância. Ah, Bruno, então eu compro hoje? Não. Você espera até que tudo seja, as notícias sejam liberadas e aí você veja o que aconteceu com o preço. Se o preço caiu e o medo aumentou, ou seja, essa taxa de score aqui, ela aumentou, né? Ela diminuiu, na verdade, aí você vai poder comprar um pouco mais de Bitcoin caso isso caiba dentro da sua gestão de risco, beleza? E aí a gente vê aqui, pessoal, o preço do Bitcoin. Vou colocar Bitcoin por dólar. Vamos pegar aqui da Bitfinex. E aí você percebe, pessoal, ó, como é que está o preço do Bitcoin? Ele vinha subindo, né? Ele vinha subindo desde aqui, né? Ele chegou aqui, veio até aqui em cima e agora ele resolveu cair. Resolveu cair por quê? Por causa das notícias, da macroeconomia, que podia aumentar mais, podia estar tendo uma recessão e muito medo, né? E as pessoas aí querendo manipular o mercado. E aí ele chegou a cair até mais ou menos o valor de 21.900, né? 20.900, 21 mil, e aí depois que ele caiu até 21 mil, mais ou menos, ele voltou a subir e estamos agora em 21.677 dólares. E isso é uma coisa boa. Agora, o que pode acontecer quando divulgarem a taxa? Se a taxa sair 0,75 como todo mundo está esperando, a gente pode ter uma pequena volatilidade ali e de repente o Bitcoin já voltar a subir como ele estava subindo. Agora, se a taxa de juros vier maior que 0,75, aí a gente vai ver os players todos se adaptando a essa nova realidade, ou seja, ninguém achava que viria acima de 0,75 e veio 1% o aumento da taxa de juros, e aí realmente vai ser uma queda generalizada no mercado, vai ser uma queda no SP500, vai ser uma queda no Bitcoin, vai ser uma queda generalizada no mercado de ativos digitais. Mas não precisem se preocupar, porque essa queda seria uma oportunidade, uma nova oportunidade para que a gente pudesse se posicionar em valores mais baixos do Bitcoin. Eu não tenho dúvida nenhuma de que pelos ciclos econômicos a gente vai acabar saindo dessa crise mais cedo ou mais tarde. E o ideal é que a gente saia dessa crise com mais Bitcoins, com o máximo do Bitcoin possível que a gente puder acumular. E não se esqueçam, pessoal, que a atualização da Ethereum também vai ser no dia 19 de setembro, o The Merge, tá? E isso está sendo muito aguardado e pode destravar muito valor para Ethereum. Ou seja, a gente que investe metade em Bitcoin, metade em Ethereum, a gente pode se beneficiar muito desse evento fundamentalista que vai acontecer e que pode até por algum tempo descorrelacionar o Ethereum do resto do mercado, ou seja, as pessoas saírem dos outros ativos, dos outros criptoativos e dos outros ativos tradicionais, o preço desses outros ativos cair e o Ethereum andar na direção contrária, ou seja, ele subir enquanto os outros estão caindo. Então pode ser aí uma alternativa de se proteger de uma eventual queda. Porém, eu recomendo sempre que você tenha os dois, Bitcoin e Ethereum, na proporção que você achar mais conveniente para você, beleza? Então, na outra possibilidade é que se o Fed, eu acho isso muito remoto, né, a possibilidade disso acontecer, é que o Fed, em vez de aumentar 0,75%, ele aumente só 0,5%, tá? 0,5%, que aí ele vai estar aumentando menos do que todo mundo esperava, e isso causaria uma demanda muito maior pelos ativos, e aí quando tem demanda maior, a oferta constante, o preço naturalmente sobe, ou seja, o preço dos ativos e dos mercados, tanto mercados tradicionais quanto o mercado de criptomoedas, teriam uma experiência aí de novo bull market, de uma nova bull run, e isso pode acontecer, mas eu acho que é o mais remoto. Então não fiquem desesperados com as pessoas que estão falando aí
vai aumentar 0,75, pode ser uma semana muito volátil, você pode perder muito dinheiro. Não é assim. Se você sabe fazer com técnica, se você é meu aluno e sabe fazer com técnica ou pretende ser meu aluno, comenta aqui embaixo, fala o que você acha do meu curso, o que você acha de mim. Se você quer fazer meu curso, pode comentar aqui embaixo e já deixa seu like, tá? Já se inscreve no canal e ativa lá o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.